Hoje eu vim com esse coque aqui, ó, a la Marge Simpson, porque nós vamos falar de autoestima. Pessoal, esse é um tema, hein, que pega muita gente. E aí, como é que tá a autoestima de vocês, tá? Como é que vocês se olham? Como é que vocês se consideram? Vamos cuidar disso? Vamos cuidar dessa autoestima? No último vídeo eu falei sobre nós não nos fazermos objeto de desejo do outro, né? E que isso nos coloca em uma posição de risco. E eu acredito de verdade que o caminho é a autoestima, pra gente poder se cuidar, pra gente poder se sentir bem. E como é que a gente cuida dessa autoestima? Como é que a gente eleva essa autoestima? Como é que a gente começa a se sentir merecedor, que a gente não se coloca em posição de risco, que a gente não precisa, como não precisar da validação externa, tá? Então isso começa por ter uma boa validação interna, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, sentir-se bem no próprio corpo, né? Cuidar-se. Então como é que você tá cuidando de você? Tem gente que às vezes só se cuida quando vai sair, só se cuida quando vai fazer alguma coisa, só coloca uma roupa bonita quando vai passear, acorda de manhã, às vezes nem toma banho. Tem gente que trabalha em casa, já vai direto para trabalhar, né? Não se organiza, tá? Isso tudo vai trabalhar a nossa autoestima. Então eu vou colocar para vocês alguns passos aqui, eu não enumerei, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui sem muito planejamento, tá? Mas eu quero falar para vocês as coisas que eu faço, que eu considero que são importantes para minha autoestima. Então teve uma época no passado que eu tava muito mal comigo mesma, que eu me sentia feia, e isso, cara, isso repercute em todos os níveis da nossa vida, de verdade. Essa semana eu tava olhando umas fotos minhas de uns 2 ou 3 anos atrás, eu tava praticamente com a mesma cara, que o cabelo tava igual, não mudou muita coisa, mas o brilho era outro, o brilho era diferente, eu tava triste, sabe, eu não me considerava. E eu acho que o ponto principal da autoestima é você começar a olhar pra você, você começar a entender o que é importante pra você, o que você gosta, qual que é o seu desejo. Então, quando você começa a olhar para essas coisas, você começa a se posicionar diante da vida, referente àquilo que você espera para você. E você para de aceitar poucas coisas. Então, às vezes, você vai se distanciar de certas relações amorosas, por exemplo, né? Às vezes você está se relacionando com uma pessoa, né, namorando, e essa pessoa não está te oferecendo aquilo que você deseja, aquilo que é o inegociável para você. E é difícil, muitas vezes, nós largarmos algo, mesmo que aquilo seja ruim para nós. Nós nos apegamos a certas coisas como se fosse o nosso bote de salvação. Mas você, de repente, começar a fortalecer o seu interno, e aí vai entrar algumas questões que vai ser individual para cada um. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acredito em Deus. Então, para mim, uma das coisas que me ajudou muito foi por meio da oração, tá? Para que eu pudesse fortalecer a minha, sabe, os meus princípios, os meus valores, o que eu acredito, o que eu quero para mim. E aí eu começava a colocar Deus na frente das coisas, de verdade. Então eu falava assim, olha, eu sozinha não dou conta de fazer esse movimento, mas vai na minha frente, eu vou fazer. E eu tomava a decisão de fazer algum movimento, que às vezes para mim era difícil. E eu ensaiava, pensava, me organizava, como é que eu ia fazer esse movimento, e fazia o movimento, tá? E às vezes você tirar certas coisas, amizades, você sair de certos ambientes, você sair de certas relações,
É difícil, mas é importante para que você fortaleça a sua autoestima. Quando você tá num ambiente adoecedor, um ambiente que é ruim para você, cara, é muito difícil você elevar, tá? Por quê? Porque ali tá constantemente te colocando em xeque. Isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Então, quando você consegue fazer algo que você considerava difícil, isso também aumenta o seu senso de, a sua percepção sobre você mesmo. Você começa a olhar para você e falar assim, cara, eu consigo fazer esse movimento. Olha, eu dei conta de fazer isso, tá sendo difícil, mas eu tô aguentando firme essa barra aqui, ó. Eu dou conta, eu sou capaz. E aí você eleva o seu senso de capacidade. E isso melhora, tá? E aí você começa a colocar qual que é o mínimo, qual que é o negociável para mim, o que que eu preciso? E aí você para de acertar certas coisas. Não, eu já consegui sair desse ambiente, eu consegui romper com essa amizade, eu consegui sair dessa relação que foi tão difícil para mim, eu não vou aceitar menos do que eu quero, tá? E aí, nesse processo você começa a se cuidar, a se olhar. Então, um dos primeiros pontos é esse: você começar a olhar para o seu desejo e fazer movimentos de sair de lugares, de pessoas, de ambientes que faz mal para você, tá? Um outro movimento é você começar a se cuidar, tá? Então, se cuidar, às vezes, em coisas pequenas, por exemplo, você começar a cuidar da sua alimentação, você começar a olhar para você como algo importante. Então, de repente, você não quer mais comer qualquer coisa, tá? Você não quer comer coisas que te fazem mal, que te deixam inflamado. Você começa a perceber aquilo que faz bem para você e você começa a cuidar disso, começa a cuidar do seu corpo, começa a fazer atividades que te trazem alegria, que fazem com que você se sinta energizado. Esse é o segundo ponto. E aí você começar a cuidar também da sua aparência, tá? Para que você se sinta bem, para que você se sinta mais bonito, para que você se sinta mais bonita. Então, sabe, fazer aquele corte de cabelo, dar aquela hidratada no cabelo, sabe, fazer as unhas, passar uma maquiagem. Eu amo passar uma maquiagem. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar banho, eu passo uma base que é protetor solar, né, aquela da Olly. Eu gosto de usar ela, então eu passo ela é bem levezinha, passo um blushzinho, um batonzinho, às vezes eu passo um rímel, nem sempre, mas é isso, entende? Para que eu me sinta bem. Às vezes você vai olhar e você vai falar, não, Camila, eu não te acho bonita, eu te acho feia. Foda-se, dane-se, né? Por quê? Porque eu tô bem comigo mesma, tá? Eu gosto da pessoa que eu sou, eu me sinto bem comigo. Então é isso, você começar a se sentir bem com você, às vezes passar um perfume, colocar uma roupa legal que te alegra, tudo isso. Todos esses movimentos, eles são importantes para você começar a elevar a sua autoestima. Então, você tá se cuidando? Às vezes você tá priorizando tanto outras pessoas, sabe? Olhando, agora tá chegando final de ano, tá chegando aí Natal, às vezes você tá correndo atrás de olhar presente para todo mundo. E para você? Você tá olhando para você? O que que você quer fazer? Qual que é o seu desejo? De comprar alguma coisa também, de se presentear, você também merece, tá? Ou você, às vezes, tá querendo poupar todo mundo do trabalho e tá assumindo a responsabilidade da família inteira ir para sua casa, de você cozinhar para todo mundo, de você fazer tudo para todo mundo. Divida essa responsabilidade, divida, tá? Você não é obrigada a fazer tudo para todo mundo. Não deixe que as pessoas elas usem você, que as pessoas se aproveitem de você. Coloque a sua posição. Fala, não, ó, esse ano a gente vai dividir. Não, esse ano, né, vai vir aqui para casa, mas vamos então pagar uma faxineira que no outro dia eu não quero esse trabalho todo para mim. Ou então faz na casa de outra pessoa, tá? Então comece a olhar para essas coisas. Comecem a olhar para aquilo que você precisa. Você também é importante.
cuidar de você não é egoísmo. Tem muita gente que vai falar assim, as pessoas vão achar que eu sou egoísta porque eu tô cuidando de mim. Como é que você quer encher o copo do outro se o seu copo tá vazio, tá? Para que você enche o copo do outro, o seu copo tem que transbordar. Você precisa estar bem. Você é a chave para que os acontecimentos na sua vida dê certo, tá? Você é a chave para que as coisas, para que a sua vida profissional, financeira, para que a sua vida espiritual, para que a sua vida familiar, amorosa, de amizades esteja bem. Então, você cuidar de você é a prioridade. Você começar a olhar para a relação que você tem com você mesmo. Se você tá triste, se você tá se sentindo mal, as coisas elas não vão fluir da maneira que deveria, tá? Até por uma questão, eu particularmente sou uma pessoa que acredita muito no poder da manifestação. Eu já manifestei muitas coisas na minha vida e eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês aqui. Mas vocês são a chave, percebe? Tá? Você acreditar que você consegue, que você é merecedor. Hoje eu estou vivendo na minha vida um momento que eu desejei há 3 anos atrás, quando eu tava na merda. Mas aí eu comecei a fazer esse movimento, mesmo sem saber o que ia acontecer. Era pra mim, coisas que eu fazia pra mim. Então comece a olhar para as coisas que você faz pra você. Tá? Comece a se considerar e a se amar. E você vai ver que as coisas elas vão começar a mudar na sua vida, não para os outros e não com os outros, mas de você com você, tá bom? E é sobre isso. Um beijo para vocês e até um próximo vídeo. Caso você queira falar um pouco mais comigo, eu vou deixar o link do meu atendimento aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Eu vou tentar postar vídeos aqui com mais frequência. Eu gostaria muito de conseguir postar todos os dias, eu não prometo que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar fazer esse movimento, tá? Eu vou organizar aqui a minha agenda, os meus horários para tentar colocar um videozinho aqui todos os dias, né? Ou pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo. E é isso, a gente vai se falando. Um beijo para vocês e até mais.